Trabalhar com o Igão é bem estressante. Demora dias para ele responder você e é um cara que testa a sua paciência. Esse aqui deixa a desejar na comunicação. Não cumpre combinado, não cumpre prazo, parece que não quer participar do projeto. Essa é péssima. Acha que tem o rei na barriga, parece que é superior a todos. Esses são trechos de relatos de pessoas que supostamente trabalharam com esses influencers que você viu e muitos outros. E tem um padrão que ninguém tá falando sobre essa planilha. Se você observar as críticas negativas e observar os elogios que tem na planilha, você vai começar a entender o que faz uma pessoa falar mal de você pelas costas e o que faz uma pessoa te elogiar pelas costas. Fica até o final do vídeo que você vai entender mais sobre o poder da manipulação. Olá pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre o vazamento, o exposed, da planilha dos influenciadores. Isso que foi notícia nos últimos dias, o que seria uma suposta planilha que seria preenchida por pessoas que trabalham com publicidade. Então, agentes publicitários, pessoas que têm agência de casting, num geral, pessoas que contratam atores, influencers, youtubers para realizar uma campanha ou para intermediar uma relação entre o youtuber, o ator e o cliente, a marca. Então são pessoas ali que trabalham como publicitários, tá certo? E essas pessoas meio que elas deram uma nota e contaram ali, relataram a sua experiência, e essas pessoas, esses publicitários, relataram como foi a experiência deles com vários influencers. Igão, Mítico do Podpah, Rafa Kalimann, o Igor 3K do Flow Podcast, Paola Carosselha, Celso Portiolli e muitos outros. Era basicamente assim, a pessoa ia lá, trabalhava com um desses influencers e colocava como que foi trabalhar com ele. Olha, trabalhou bem, não trabalhou, entregou as coisas em dia, não entregou nada, se comunicou bem, se comunicou mal e dava uma nota lá. Isso para outras pessoas do ramo, né? Saber se elas contratariam ou não aquele influencer em questão. E tem uma coisa que ninguém tá comentando, um padrão que dá para observar nas piores críticas negativas que tem ali, em um padrão que dá para observar nos elogios dessa planilha para você entender sobre como funciona a manipulação. Como que você pode manipular uma pessoa a gostar de você, por exemplo, e falar bem de você pelas costas, ou como que você pode, se não tomar cuidado com a forma que você fala, com a forma que você trata os outros, se tornar alvo e ser atacado, né? Enfim, as pessoas falarem mal de você pelas costas. Vamos entender do que eu tô falando? Vem comigo para esse vídeo aqui. Presta atenção nas críticas negativas, ó. Essa daqui é a primeira, né? Então, Paola Carosselha, para quem não conhece, obviamente. Paola, a chefe, né, renomada, participou do programa MasterChef, enfim. A rede social dela é essa, vejam os milhões de seguidores que ela tem. E a nota dela é 1. A nota mais baixa, né? A segunda nota mais baixa depois de 0. Nota 1. E a pessoa que trabalhou com ela disse o seguinte: péssimo, não segue o briefing e o roteiro, trata mal até o próprio time. Nem com outras celebridades ela finge simpatia. Se acha superior a todos e sempre tá com cara de quem tá cheirando merda. Façam terapia depois de trabalhar com a gata porque você vai sair do job odiando o mundo. Uma crítica muito pesada, negativa. Outra crítica pesada aqui é pro Rafael Guaxinim, nota 2, nota bem baixa também. Então a pessoa que trabalhou com ele disse o seguinte: péssimo, é uma verdadeira planta em reunião de briefing, conteúdo preparado sem a menor vontade e com sérios problemas, iluminação, cenário totalmente largado. E quando pedimos alteração, nega e fala, foi falado que foi pedido, sem contar que entrega em cima do prazo. Não contratem, falta carisma e muito profissionalismo. Veja um relato negativo com o Igão aqui do Podpah, galera. E lembrando que são supostos relatos, né? Porque essa planilha, o link dela foi vazado, então nada impede de um hater ter entrado lá e ter feito digitado ali por conta própria, tá? Mas assumindo que isso aqui teriam sido pessoas que realmente trabalharam com eles, veja o que a gente tem de relato do Igão aqui. Então o Igão do Podpah, nota 5, é uma nota razoável, diria que talvez abaixo da média, 6 talvez seria razoável, né? E o relato diz o seguinte: trabalhar com o Igão foi bem estressante, pois ele simplesmente não tem agenda. Mesmo alinhando a campanha previamente com os assessores e definindo a data, era um mistério até ela ser realmente postada. Sem contar que foi enviado a thumb para ele colocar no Reels e ele escolheu uma aleatória. E nada a ver com o feed, parecendo ser de propósito aquela escolha. E demorou dias até que ele aceitasse uma nova versão e ajustasse. Trocar uma thumb de um Reels não é uma coisa muito difícil de fazer, né? Mas enfim, muita burocracia para uma entrega que não expressa números bacanas, engajamento e conversão baixos. Só trabalhem com o Igão se realmente tiverem paciência e estiverem cientes que vão precisar alterar o calendário de conteúdo umas 10 vezes.
Vocês começam a perceber um padrão em críticas negativas? Esses influencers que estão sendo criticados negativamente, pode ter certeza que a maioria deles nunca investiu, nunca estudou sobre como ter uma boa comunicação. Porque quando você estuda manipulação, persuasão, estratégias de comportamento não verbal, estratégia de comunicação, estratégia para fazer rapport, conexão emocional, você vira praticamente uma máquina de carisma. Você consegue convencer qualquer pessoa com muito mais facilidade e fazer praticamente qualquer pessoa gostar de você numa conversa, numa interação com muito mais facilidade. E é tudo isso que você vai aprender participando hoje do nosso Clube da Persuasão Metaforando, um ano inteiro imerso apenas em persuasão, manipulação e análise do comportamento não verbal. Para fazer parte desse primeiro grupo histórico e se tornar um membro fundador pela nossa condição mais do que especial, clica no link aqui na descrição desse vídeo, informe-se e se inscreva. Venha mudar sua comunicação ainda em 2025. Continuando nossa análise então, esse aqui mostra bem esse padrão. Se liga, ó. Veja bem, pessoal, aqui é o Henri Tardo, tá certo? Vejam a quantidade de seguidores que ele tem aí. Nota 6. Então aqui sim uma nota razoável. E aí você vai ver o que é que está sendo falado. Muito chato. É a primeira coisa que está escrito. Muito chato. Muito mesmo. Mas pelo menos entrega. É um dos poucos que entrega um conteúdo bom. Apesar de ser muito chato. Muito em caixa alta. Qual que é o padrão aqui, galera? Veja se... Olha, a publicidade em si, em teoria, ela está preocupada com entregar números, né? Vamos dizer assim, de maneira objetiva, não apenas isso, mas de maneira objetiva, quando você faz uma campanha de marketing, quando você é um cliente e anuncia o seu produto, você quer que muitas pessoas conheçam o seu produto. Claro que você quer as pessoas certas, obviamente, mas você quer que a maior parte do mundo, se possível, conheça o seu produto e compre o seu produto. Então, para um publicitário, a primeira coisa que saltaria aos olhos seria o número, né? Quantos milhões de seguidores tem? Então, por essa lógica, você daria uma nota mais alta para o cara que tem mais seguidores, né? Mais milhões de seguidores. Essa seria a lógica mais objetiva. Mas não. Perceba que o Henri Tardo, por exemplo, tem muita gente que segue ele, né? Muita gente mesmo. E ele entrega, né? A própria pessoa que fez a crítica falou que ele entrega. Quer dizer o quê? O que significa que entrega? Quer dizer que o vídeo dele pega bastante visualização, pega bastante comentário, enfim. Então, se o cara tem bastante número, se ele tem bastante engajamento, comentário, visualização, bastante seguidor, por que a nota do cara é 6? Por que não é 10? Qual é a primeira coisa que é falada na crítica? Muito chato. Muito mesmo. Então você começa a perceber que o que impacta a pessoa é a experiência que ela teve de você. E quando eu falo experiência, é a emoção que você proporcionou para ela. E emoção, pessoal, é comunicação. Se você se comunicar mal, você vai passar uma imagem de arrogante, uma imagem de autoritário, uma imagem, enfim. Veja o caso, por exemplo, aqui do Matheus Costa. O cara é gigantesco. Nota 6. E aí veja o que é falado nessa crítica negativa. Ó. Ele tem números muito altos e resultados muito bons de engajamento. Em teoria acabou aí, né? Mas não, veja que assim, a pessoa vai colocar um mas agora e é aí que a crítica vai ficar grande. Então, o número alto e o engajamento pouco importa. Olha o que importa pro cara, ó. Mas o time dele e ele deixam a desejar na comunicação. Deixam a desejar na comunicação. Eu já falei mais de uma vez aqui que a maior parte dos casos de demissão, isso é uma pesquisa até, mais de 90% dos casos de demissão em empresas é por falta de soft skills e uma das maiores soft skills que o pessoal reclama é a falta de comunicação, né? A pessoa não sabe se comunicar bem. E já falei também que apenas 8% dos brasileiros sabem se comunicar bem segundo pesquisas. Então veja bem, o cara tem número alto, mas o que é falado sobre ele não é em relação à quantidade de número que ele tem, porque ele performa bem. É em relação a como que ele tratou os outros. É em como ele se comunicou. A pessoa está dizendo aqui, ó, o time dele e ele deixam a desejar na comunicação. Então, mesmo o cara tendo milhões de seguidores, porque ele não teve uma boa comunicação ali na hora, né? Assumindo que essa crítica seja real, uma outra pessoa ficou ali incomodada, deu uma nota baixa para ele e isso vai atrapalhar ele. Uma outra empresa pode olhar, um outro publicitário pode olhar e falar, não vou contratar não, vou contratar alguém que tem o mesmo número de seguidores que ele e se comunique bem. A pessoa em questão é Baconvi. É o nome do arroba da pessoa. Compara a quantidade de inscritos do Baconvi, né, desse perfil, com o perfil do Matheus Costa. Veja essa comparação. Baconvi não é nem a metade da metade dos seguidores do perfil do Matheus Costa. Mas veja só, nota 10. E aí você fala assim, por quê? Porque entregaram um baita resultado, chegou muito engajamento? Não, veja qual é a primeira coisa que a pessoa que deu o relato fala. São uns amores. O que significa? Quer dizer que eles foram tratados bem. Quem interagiu com esse Baconvi, com esse perfil aqui, foi bem tratado, foi bem atendido, foi bem respondido. Ó, meio caros pro tamanho, mas o conteúdo é de qualidade, são muito profissionais dedicados, recomendo. Novamente, compare os números. Esse número pequenininho que você viu aí, nota 10. O outro que tem milhões de seguidores, nota 6.
Qual é o diferencial? Em um é falado que tem problema de comunicação e no outro é falado que são uns amores, falam muito bem. Um outro exemplo aqui, ó, Malu Borges, crítica negativa, nota 1, péssima experiência, não aceita nenhuma alteração, não quer seguir briefing, só faz o que quer. Então, pessoa, péssima experiência. Ó, essa Malu Borges, se isso for real, se essa planilha for real, fez ali a agente publicitária que trabalhou com ela se sentir mal. Foi péssima a experiência. Não sei se tratou mal, se foi arrogante, se foi grossa, enfim, teve uma comunicação ruim, se isso for verdade, né, esse relato. Aí você pega, por exemplo, esse outro perfil aqui, ó, Jusão. Mais uma vez, compare a quantidade de seguidores de Jusão com a quantidade de seguidores de Malu Borges. Jusão tem nota 10. Mesmo tendo muito menos seguidores que Malu Borges. E a crítica de Jusão é o quê? Imagina uma bicha boa de trabalhar. Responde rápido, entrega rápido, tem equipe solista, tem muita criatividade para criar o vídeo. É aquele perfil para manter na cartela de influ e trabalhos a longo prazo. Ó, contratem principalmente se vocês quiserem paz na campanha. Tá falando sobre sensação, sobre se sentir bem. É uma pessoa que você conversa, você se sente bem, você não se sente mal. E o que faz a gente se sentir bem ou mal é comunicação, galera. O padrão é esse. Compara, por exemplo, o Igão do Podpah, que teve uma nota 5, falaram que é péssimo trabalhar com ele, responsável, faz o que quer na hora que quer e tal, com o Igor 3K do Flow Podcast, nota 10. Aí vai vendo, ó, fui surpreendido positivamente. Por quê? Porque ele entregou muito, teve muitos seguidores que vieram ali no produto quando ele fez a divulgação. Não, veja, ó, fui surpreendido positivamente, o cara me recebeu no estúdio dele, foi simpático, educado. São as primeiras coisas que a pessoa usa para justificar por que ela deu nota 10, por que ela foi surpreendida positivamente. Educado e simpático. Uma pessoa educada, uma pessoa simpática, nada mais é do que uma pessoa com uma boa comunicação, com todas as ferramentas que a gente já passou aqui no canal. Saber fazer o rapport, saber criar uma conexão emocional, fazer estratégia de espelhamento, tudo isso é o que gera a percepção na outra pessoa sobre quem você é. Aí que eu falo que é o poder da manipulação. É você conseguir criar esse rapport, criar uma simpatia com a pessoa ali, uma empatia, na verdade, na hora que você conversa com ela, que vai fazer ela falar bem de você, mesmo depois que vocês pararem de conversar. Mesmo depois que vocês estiverem indo embora, ela vai falar bem de você pelas costas, como a gente tá vendo aqui nessa planilha. Exatamente esse exemplo. Não adianta você ter um perfil grande, bombado, que nem o do Álvaro aqui, ó. O cara tem 16 milhões no Instagram, praticamente. Nota 5. Uma nota abaixo de razoável. Aí você vai ver a crítica negativa. O conteúdo performou super bem. Mais o quê? Mas ele destratou toda a equipe, xingou a representante da marca, má comunicação. O cara fala mal. Nota 5. Agora compara um Álvaro, que tem quase 16 milhões, né? Praticamente 16 milhões ali de seguidores, com um Felipe Golden Boy, que não tem nem 50 mil seguidores. O cara não tem nem metade dos seguidores que esse Álvaro tem. Recebeu uma nota 10. Novamente, por quê? Porque ele entregou e deu baita resultados, pessoas vieram em peso comprar o produto? Não, veja bem, super bacana. Além de criativo, é carismático. Carisma, tá certo? Tem a ver com a emoção que você gera na pessoa, uma emoção positiva. Você é carismático, você gera sensações positivas no outro. Então, a primeira coisa que o outro usa para destacar é carismático. Você vê como não adianta o cara ter milhões e milhões de seguidores, se ele não tiver uma boa comunicação, ele vai ficar queimado. Se você não tem uma boa comunicação, não sabe criar rapport, não sabe criar conexão emocional, é isso que vai acontecer. Vão falar mal de você pelas costas. Não vou entrar no mérito de falar se eu concordo ou não aqui. Ah, mas o cara entregou o número, ele tinha que ter dado um bom dia também. Não tô aqui para falar o que o cara devia ter feito ou o que ele não devia ter feito. O que eu tô dizendo é, o ser humano funciona assim. A nossa comunicação, ela é primeiramente emocional e depois racional. Você pode ficar pistola com isso, você pode ficar pistola comigo. Não vai mudar a estrutura humana. Não vai mudar em nada você ficar bravinho. A estrutura humana é assim. Primeiro o ser humano cria uma experiência emocional sobre algo e depois ele vai racionalizar sobre aquilo. Se você for arrogante, grosso, não tiver uma comunicação assertiva, ou não tiver uma boa comunicação de qualquer forma, a primeira reação que você vai causar na pessoa, a primeira impressão emocional é uma impressão emocional negativa. E depois a pessoa vai racionalizar e vai justificar por que ela teve aquela sensação negativa em relação a você. Agora, se você se preocupar em criar rapport, usar técnicas como, por exemplo, espelhamento, se conectar emocionalmente, usar a lacuna do silêncio, ferramentas que a gente já falou aqui no canal, para você ter uma boa comunicação e impactar emocionalmente a pessoa que está ali perto de você, posso te garantir que mesmo depois que acabar aquele encontro, acabar aquela conversa, quando ela for embora, ela vai falar bem de você para outras pessoas. Isso fica aqui patente, exemplificado nesse caso que a gente está vendo agora da planilha dos influenciadores. E era esse o padrão que eu queria chamar a atenção de vocês aqui. Espero que vocês tenham entendido e espero que vocês invistam na comunicação de vocês cada vez mais, tá certo? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Comentem aí a opinião de vocês, o que vocês acharam sobre o vazamento da planilha dos influencers e eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!